a completar as palavras iniciais do José naquilo que tem a ver com a nossa parceria, referir que em termos da nossa equipa, em termos dos serviços que nós prestamos ao nível da Tenable, temos um destaque pelo facto de termos um técnico com o estatuto de Guardian, que na Europa existem 5 técnicos, para também vos mostrar o grau de proficiência dos nossos serviços nos parceiros que constituem o nosso ecossistema. Muitas graças, José. Convido agora ao palco Rui Barata Ribeiro, Strategic Accounts Manager da IBM, outro parceiro do nosso ecossistema, de quem já fomos, em 2 anos, parceiro do ano na área de cibersegurança. O Rui vai explorar o tema da proteção das joias da coroa, com enfoque na proteção ativa de dados de uma organização. Rui, tens a palavra. Olá, bom dia a todos. Como o Pedro indicou, eu sou o Rui Barata Ribeiro, da IBM. Eu começaria por fazer minhas também as palavras do José, no sentido de que a nossa relação com os diversos avatares que a Redshift tem tido ao longo dos anos é longa, tem mais que uma dimensão. Nós trabalhamos com a Redshift não só na área da cibersegurança, mas também na área do Information Management. E é um gosto estar aqui como uma família estendida, depois de tanto tempo já começa a ser isso, que é a família da Redshift. Eu costumo contar uma piada, quem me conhece, peço desculpa, porque já de certeza a ouviu, que é a de uma reunião de board de uma organização onde está um CMO, um CIO e um CISO. E o CMO chega à reunião de board e diz: dê-me €1 milhão, eu transformo em 2 milhões. O CIO chega à reunião de board e diz: dê-me €1 milhão, a empresa transforma-se numa empresa digital. E chega ao CISO e diz: dê-me €1 milhão e não acontece nada. É o máximo que um CISO consegue prometer, e reparem que o CISO já se está a atravessar nesta frase. E isto é um dos riscos deste métier, que é como é que eu meço o sucesso e como é que eu sou eficiente. O Alegria já me surpreendeu mais do que uma vez, e eu já vi isso, a verdade é essa, com o argumento: os CISOs não conseguem executar o orçamento que têm. A verdade é, eu CISO, tenho de conseguir escolher as prioridades e tenho de escolher as minhas próprias batalhas, de alguma forma, e essa senioridade é indiscutível, mas é um exercício muito complexo. Nós, IBM, acreditamos numa lógica que é um modelo de risco, que se chama Crown Jewel, que, no essencial, preconiza que eu vou ter de proteger os meus recursos na proporção direta da sua importância. Ou seja, quanto mais importante é um recurso, mais camadas de proteção eu tenho de ter sobre ele, e a analogia é óbvia, não é? As joias da coroa inglesas estão no cimo de uma torre, com imensos guardas, por acaso com alabardas, mas adiante, com toda uma infraestrutura de proteção multicamada que requer uma atenção especial e que, obviamente, me obriga a que eu coloque quantidades desproporcionadas de recursos à volta desse tipo de recursos. E nós achamos que a área informacional é a área mais importante de uma organização e, portanto, o objetivo desta sessão seria falar da nossa lógica, do ponto de vista tecnológico, de proteção de informação. Há pouco o Pedro falava do Estatuto de Guardian perante a Tenable. A nossa solução chama-se Guardium, que é parecido, e a lógica é precisamente esta, ou seja, eu colocar camadas adicionais de proteção ativa, uma lógica de doutrina de proteção ativa, sobre os recursos que para mim são os mais críticos, e na IBM nós achamos que isso se trata essencialmente de recursos informacionais. Na verdade, isto enquadra-se até num contexto um bocadinho mais amplo. Nós, nos últimos 10 anos, temos estado em transformação permanente, enquanto sociedade, até diria eu, e há 3 grandes tendências que neste momento enfocam o mundo do IT e, eu diria, mais uma vez, a própria sociedade. Portanto, para além daquilo que é a expansão decorrente da transformação digital e que depois a própria base, digamos assim, infraestrutural dessa transformação foi sendo alterada com a adoção de cloud, a verdade é que com a progressiva adoção de IA, eu estou a agravar o fenómeno da dependência deste ativo crítico que é a informação. Portanto, qual é a primeira coisa que eu faço para montar um RAG, ou para montar um ambiente que virá a ser, quer machine learning, quer inteligência artificial generativa, é concentrar a informação. Portanto, eu vou ter de ter uma forma de ensinar a IA, e ao fazê-lo vou estar a concentrar a informação, logo estou
mais uma vez, a criar, digamos, um cluster de risco, vou fazer essa tradução já, para a minha própria organização ao fazer esse movimento. E há uma terceira dimensão, que é, como se as outras duas não fossem mais o suficiente, que é um bocadinho mais assustadora ainda, que é tudo o que tem a ver com o quantum. Pela ausência de... O quantum é um tema pouco binário, vou pôr a coisa pun intended, não é? Que é o facto de eu ter um horizonte, e há uma estimativa da Gartner que diz que nós vamos precisar entre 5 a 10 anos a fazer a migração dos meus ambientes de cifra para quantum safe, ou seja, na sua totalidade, e a IBM argumenta que nós precisaremos de 4 a 7 anos para ter as cifras mais avançadas quebradas usando quantum. Portanto, há aqui um gap em que eu próprio, a organização, vou ter de priorizar, vou ter de definir a informação que eu tenho mesmo de proteger e fazer, mais uma vez, o princípio é o mesmo, fazer investimentos nesse sentido e encontrar formas de alguma forma, gerir o risco e assumir que, se calhar, vai haver componentes informacionais que vão estar em risco durante um período. Resta saber a evolução que a tecnologia quantum terá, pode ter mais que um desenvolvimento, mas a manter-se o ritmo de desenvolvimento, e a IBM é parte interessada nessa discussão, a manter-se o ritmo de desenvolvimento do quantum e a capacidade que o quantum tem de lidar com chaves RSA, a verdade é que poderá estar para muito breve o colocar em causa algumas das infraestruturas que nós considerávamos protegidas. Portanto, na prática, o que eu estou a dizer é, e voltando ao tema do orçamento, eu estou a resolver 3 problemas num só, se me focar na segurança da informação e se proteger os ativos informacionais críticos. Portanto, na prática, o contexto que nós temos associado à proteção de dados é... Há pouco o Alegria falou da dupla instrução, ou seja, do momento em que eu sou comprometido e esse comprometimento traduz-se não só em eu ter indisponibilidade de acesso aos meus dados, mas também de haver roubo de dados que pode vir a ser publicado ou não fora. Portanto, isto é os atacantes a reconhecerem que não só é relevante impedir que os clientes acedam aos dados, como o eu ter informação crítica dos clientes. Das minhas vítimas, o eu ter informação crítica das minhas vítimas me dá um leverage importante. Portanto, estamos a falar, mais uma vez, da dependência que eu, a organização, tenho perante a exposição de ativos críticos, informacionais neste caso, e que eu frequentemente não sei onde estão. E isso é outro campeonato que também podemos falar a seguir. Precisamente por isso, os reguladores têm tido bastante foco nesta dimensão da segurança de dados e têm obrigado as organizações a terem uma preocupação adicional com a forma como reportam e com a forma como, em boa verdade, protegem os seus próprios dados. Não é por acaso, mas é uma área que, muitas vezes, é o compliance que obriga e não é a organização que entende essa necessidade como sendo uma necessidade de segurança básica, que é. Numa terceira e quarta dimensões, portanto, que eu já falei, em boa verdade, a segurança de dados, para efeitos de uma estratégia de segurança, é um pilar inequívoco, mas a adoção de IA tem vindo a agravar esse fenómeno. Até por uma dimensão que eu não mencionei e que tem que ver com a dificuldade que muitas pessoas têm, que muitas organizações têm, na prática, em aceitar a IA de uma perspectiva de confiança. Ou seja, há aqui uma questão que não é só uma questão de segurança, é uma questão de qualidade também, mas que tem que ver com quando eu crio um ambiente de IA e quando eu começo a utilizá-lo, os potenciais vieses, os potenciais riscos que a IA pode trazer para a minha organização, e estamos em ambiente de risco, portanto vou cingir-me ao tema risco, nomeadamente risco reputacional, por via da qualidade da informação que eu estou a usar não ser perfeita, não ser adequada. Isto é, em última análise, um dos principais fatores que me leva a... Das duas, uma. E a IBM tem uma estatística muito interessante. A IBM argumenta que 97% da informação corporativa não é usada na IA. E uma das principais razões pelas quais não é usada na IA é por falta de confiança. Essa falta de confiança tem várias dimensões e uma delas é a da segurança. Que é, eu estarei a pedi-las de concentrar toda a minha informação crítica no mesmo sítio e, a partir daí, criar um modelo que, por acaso, governa centralmente a minha organização do ponto de vista de IA. Portanto, esta dimensão que, se chegarmos aqui,
colocará, de facto, os dados literalmente no centro da arquitetura de segurança de qualquer organização, mas não estamos a chegar aqui por medo. Portanto, não é um pormenor a governança da segurança de dados, independentemente de todas as componentes de cibersegurança, e, mais uma vez, o modelo Crown Jewel revela-se em toda a sua importância. Portanto, eu vou ter de repensar a minha segurança como forma de fazer uma doutrina ativa, de dentro para fora, de alguma forma. Esqueçamos agora, não há perímetro. A única coisa que eu vou ter de conseguir fazer é, pelo menos em caso de catástrofe, pegando no exemplo que o Alegria estava a dizer, eu conseguir definir e recuperar aquilo que sejam os meus ativos críticos. E é assim que eu vou ter de construir de fora para dentro. O que nós achamos é uma solução, ou uma lógica de segurança de informação terá de ter pelo menos estas 3 capacidades. Descobrir, classificar e utilizar essa informação para cumprimento normativo, proteger e responder, e depois conseguir, na medida do possível, alargar a todos os ativos informacionais e automatizar os processos. Portanto, no cenário ideal, conseguir entrar em piloto automático e conseguir que a organização cada vez mais se comece a defender sozinha. Lá está, em vez de clusters informacionais a proteger, passar a ter clusters de defesa ativa e, a partir desse momento, numa lógica de princípio de subsidiariedade, conseguir defender de baixo para cima. Ou seja, quanto mais perto eu conseguir estar dos ativos que eu preciso proteger e quanto mais autónoma essa capacidade de defesa for, independentemente das circunstâncias, mais resiliente o sistema se tornará e mais capacidade terá perante cenários diversos. Nós tivemos recentemente, com o apagão, um desafio, e no meu caso pessoal, eu que sempre achei que tinha um ambiente resiliente, tenho uma Tesla LOL em casa, tenho uma série de capacidades, sou daquelas pessoas, daqueles maluquinhos que têm enlatados e esse tipo de coisas para o caso ser necessário. A verdade é que vários pontos de falha do meu plano de recuperação, de resiliência, falharam no apagão e, portanto, nós só nos apercebemos dos pequenos detalhes que não funcionam. E o meu dia do apagão terminou comigo com um gerador manual a tentar carregar o telemóvel. Vários destes pontos falham e, portanto, eu vou precisar de algum tipo de autarcia no processo da minha doutrina de segurança ativa, porque vai haver sempre coisas que vão falhar. Portanto, se eu tiver um modelo muito centralizado e muito dependente desse centro, eu posso ter um problema que é o centro por alguma razão. Vai haver sempre um detalhe que não vai funcionar. O centro falhar e, portanto, toda a doutrina colapsa. A vantagem desta lógica Crown Jewel, se eu conseguir criá-la de uma lógica descentralizada, é precisamente de eu não depender de um centro decisor e consigo criar políticas que sejam implementadas, digamos assim, no local. Portanto, estava eu a comentar os três pontos principais. Primeiro ponto, descobrir e classificar. E depois utilizar essa informação. O comply aqui será não só para efeitos de compliance, literalmente, mas também para efeitos de feedback, de retroalimentação do modelo. A primeira coisa que as organizações têm de fazer, e é uma coisa extremamente complexa, muito mais fácil de dizer que fazer, é descobrir e classificar a sua informação. A maioria das organizações sabe onde é que está a sua informação crítica. Não sabe todos os sítios onde está a sua informação crítica. E esse é que é o problema. Portanto, há um conjunto de repositórios, por exemplo, todos os sítios saberão dizer, claro, é aqui que está a minha informação crítica. O problema é, e eu vou parafrasear os da Alegria, que costumam usar a expressão toaders, os toaders, as pessoas que usam ferramentas de acesso a esses dados e depois criam réplicas, criam cubos, criam análises sobre aqueles dados e essa informação é propagada dentro da organização de forma muito informal, frequentemente, e ao ser feito desta maneira eu posso ter informação crítica em sítios que não faço ideia que tenho. E posso ter processos que, na prática, estão dependentes de um Excel, que está algures no PC de alguém e que, se falhar, portanto, toda a minha lógica de doutrina de segurança ativa pode ser posta em causa porque há um Excel num PC. E este tipo de informação tem de ser identificada e tem de ser gerida, e depois há aqui N processos que não são só com a tecnologia que se resolve, que tem de ser gerida adequadamente. Portanto, o primeiro ponto é, eu não consigo proteger o que eu não sei que existe, a organização tem de trabalhar em conjunto. Um tema que é relevante e que nós dizemos isto com frequência, e eu diria até, vou ser se calhar polémico, o próprio CIS é uma desvantagem nessa circunstância, que é segurança é uma função da organização.
Não é uma função do departamento A ou do departamento B. E nós temos frequentemente situações em que determinadas áreas de negócio se eximem de responsabilidades de proteção, por exemplo, da sua informação, porque isso é trabalho da segurança. Ora, se não houver colaboração entre os diversos departamentos dentro da organização, a segurança não vai adivinhar, passo essa expressão. Portanto, é importante para as organizações que toda a organização colabore. Há cada vez mais lines of business, o próprio IT nos últimos anos tem sido posto em causa em muitas organizações. Há cada vez mais lines of business a tomar decisões autonomamente sem informar o resto da organização. E isto é um problema de segurança, em última análise. É um problema de governance, sem dúvida nenhuma, mas é um problema de segurança. Porque se a segurança não estiver consciente que há todo um novo dataset que está na cloud, tipicamente envolve a cloud, a ser usado, essa informação se for comprometida, há um problema que tem de ser resolvido. Eu, depois de identificar e gerir, eu vou ter de conseguir proteger esta informação. Portanto, o problema que precisa ser resolvido, que eu acabava de falar, tem que ver com a minha capacidade de proteger a informação. O que é proteger a informação com base no que eu disse anteriormente? É colocar dentes, vou pôr a coisa dessa maneira, Guardian, a ideia do Guardian é um cão de fila, portanto, é colocar dentes tão perto quanto possível dos repositórios onde esta informação reside. Ou seja, a capacidade de eu definir uma política, por exemplo, de controle de acessos, incluindo acessos privilegiados, que permita aceder ou não a determinado tipo de informação. Portanto, eu conseguir, de uma forma multidimensional, gerar uma política que envolva quem é que está a aceder e quem pode ser, a que é que está a aceder, qual é o meio que está a ser usado para aceder e o contexto desse acesso. Uma das coisas que podem ser usadas é, por exemplo, uma lógica de detecção de anomalias de comportamento. Ou seja, se eu tiver um acesso de um utilizador privilegiado a uma informação confidencial localmente, sem utilizar uma aplicação, por exemplo, a política que eu devo seguir, a priori, será impedir este acesso. Não há nenhuma razão, a priori, não há nenhuma razão de negócio para que um utilizador privilegiado esteja a aceder a um dado pessoal de alguém num contexto que não passe por uma aplicação. Isto é um exemplo típico deste tipo de arquiteturas. Se houver um acesso anómalo, ou seja, se um determinado repositório é acedido, em média, 3.000 vezes por hora e está a ser acedido 14.000 vezes nos últimos segundos, provavelmente este acesso tem um problema. E este tipo de controlos conseguem-me ajudar, por exemplo, em relação ao ransomware. Porque eu consigo impedir que acessos de leitura ao sistema operativo aconteçam, ou de escrita, pior ainda, né? Aconteçam em determinadas circunstâncias, porque aquele acesso provavelmente não é um acesso legítimo. Portanto, começamos a entrar, obviamente, nos cinzentos, mas a lógica é a definição de uma política que permita que ativos críticos se autoprotejam em determinadas circunstâncias. Depois, na capacidade de expandir e automatizar. A minha lógica aqui é conseguir introduzir todas as diversidades que eu tenho hoje já, na lógica da espargata tecnológica da adoção de cloud, mas que eu vou ter cada vez mais no futuro, na lógica da adoção de IA e do progressivo introduzir do IA nos meus processos de negócio, e no futuro, ainda mais, espero eu, na lógica da adoção ou da utilização por terceiros de tecnologia quantum que me vai colocar em risco. Certamente viram algumas notícias sobre isso. Provavelmente a China está muito mais à frente do que se pensava inicialmente nos seus projetos quantum, e isso provavelmente pode ter consequências que torpedeiam o que eu acabei de dizer há pouco, dos 5 a 7 anos que a IBM diz que o RSA 2048, por exemplo, é fácil de poder vir a ser quebrado. Isto coloca-nos a todos perante uma incerteza maior, que é o adversário pode estar muito mais bem preparado do que nós inicialmente tínhamos pensado. Sendo rápido agora, vou aterrar nos conceitos. Portanto, Guardian é uma família de soluções. A lógica do Guardian é poder suportar quaisquer repositórios de dados, conforme eu tinha dito antes, que tenham informação crítica, e essa família de soluções tem funções que são as que eu descrevi antes, específicas. Descoberta e classificação, data compliance, ou seja, a capacidade de agregar informação para efeitos de relatórios, a capacidade de detecção e resposta perante incidentes, e aqui, portanto, o que eu faço é monitorizar os acessos e depois respondo, nomeadamente bloqueando, quarentenando, cifrando a informação.
E depois, há dois novos módulos que têm que ver com estes dois temas que eu já referi várias vezes. Portanto, o tema segurança de IA, como é que eu faço o levantamento dos modelos fundacionais que estão a ser usados na minha organização e a dependência desses modelos entre si, e depois a informação que é usada pelos modelos. Portanto, haver uma noção de que informação está a ser usada por que modelo e depois, saindo do portfólio da Guardian, entrando no portfólio IBM mais genérico, quais as relações entre esses modelos e dependências. E depois, tudo o que for o levantamento da cifra que eu uso na minha organização e o estabelecimento de um ground plan de endereçamento de como é que eu vou evoluir essa cifra para uma cifra quantum safe. Que este é um tema dantesco, vai requerer muito trabalho, vai requerer muito investimento, nomeadamente tempo, mas que o Guardian está aqui para nos ajudar também. Mais uma vez, se eu tiver definido a minha informação crítica, esta parte do trabalho vai ser mais simples, porque, em tese, é por aí que eu devo começar. Não é? Portanto, voltamos sempre ao tema das crown jewels e da forma de priorizar o investimento em função dos sítios onde realmente me doa. Fiz um bom trabalho. Obrigado a todos e um bom dia.